lembrando que hoje teremos uma importante entrevista por aqui. Teremos a Polícia Unida, Movimento Polícia Unida, vai estar por aqui batendo um papo conosco nesta quarta-feira por aqui no Jornal da Xodó. Agora, 12h12, a gente começa por aqui, como sempre, com um comentário de quem entende do assunto. Eduardo Carvalho, comentários de quem entende do assunto. Olá, Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Brasil e o mundo. Nós estamos a semana estudando exatamente o governo Lula. Amanhã estaremos estudando o governo Dilma, né? E na sexta-feira o governo Messias Bolsonaro. Acertos e erros. No que tange ao governo Lula na área educacional. Na verdade, houve um crescimento na área que você conhece como acesso à educação. Por exemplo, no governo Lula foi a criação do ProUni, que é Programa Universidade para Todos. Uma boa ideia. Você tinha um país com dificuldade de acesso universal à questão educacional, ao ensino. Então o ProUni foi, na verdade, um gol de bicicleta. Muito importante na história da educação brasileira. Tanto é que o próprio MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, disse que foi o maior programa de bolsas de estudo da história da educação brasileira. De 2005 a 2009, 600 mil bolsas foram colocadas à disposição dos alunos em 1.500 faculdades no Brasil inteiro. Então, 600 mil alunos foram contemplados aí com as 600 mil bolsas de estudo. Então, não se pode deixar de reconhecer que o mérito aí do governo Lula em relação ao ProUni. Outro programa muito interessante é o FIES, né? Que é um fundo de financiamento a estudantes do ensino superior. Então, é aquela dificuldade que o aluno tinha de chegar ao ensino superior, né? Porque, veja, no Brasil, a Universidade Federal, né, onde você não paga, geralmente, ela está sendo preenchida por pessoas de classe média para cima. Porque aqueles que trabalham, na verdade, precisam, né? Geralmente trabalham de dia e só estão aptos e disponíveis para retornar às atividades à noite de estudo. Então veio aí o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino aí superior. Um bom programa, Mário. Olha, e no governo dele, 11 universidades públicas tinham até 2009, né? Ele assume em 2013 e até 2009, 11 universidades públicas. Houve também a criação da UNILA, que é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Ou seja, uma faculdade que logo no início do curso, 200 alunos, brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, estavam exatamente tendo acesso, né, à Universidade aí, Federal de Integração Latina. Agora, em relação aos investimentos, né, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Apesar do ProUni, apesar do FIES, de muitas universidades, em 2005, Lula assumiu em 2003. 2 anos depois, em 2005, ele aplicou apenas 0,6% do PIB. PIB é o produto interno bruto, ou seja, a soma da riqueza de um país. Então, 0,6%, muito baixo, isso em 2005. Em 2008, esse patamar chegou a 4,7% do PIB. Mas à época, os estudiosos diziam que mesmo com 4,7% do PIB brasileiro, o ideal ainda seria de 8% a 12% do PIB. Então teve acesso no que tange o acesso à universidade, bolsas de estudo, o ProUni, o FIES, mas o investimento do PIB ainda não era satisfatório. E ele enfrentou, apesar dessa abertura de FIES, ProUni, né, o que foi que houve? Teve problema na área educacional? Sim. Além do baixo investimento, houve problema de repetição superior. A repetição daqueles alunos que ficavam, eles não conseguiam passar, né, e seguir para a próxima fase. O processo de repetição. Quando você vai comparar o Brasil com outros países que foram colocados para exatamente análise, o Brasil foi superior a todos os países comparados no item repetição. 28,5% de repeteco. Ou seja, mesmo tendo as vantagens todas, eles não avançavam, mano. Não avançavam. Houve uma outra crítica, né? A questão da repetição da educação primária, 3 vezes maior que a taxa apresentada na América Latina. O que os economistas diziam e o que os estudiosos também estavam dizendo? Que no fundo, o Brasil aplicou uma educação neoliberal. Ou seja, havia um financiamento, bancos estavam financiando exatamente esse programa. 600 mil bolsas, um fato
importante. É bom lembrar que dessas 600 mil bolsas de estudo, né, 46% delas eram para pessoas exatamente de descendência afrodescendente. Então houve avanço, sim, mas a gente não pode passar aquela falsa ideia de que foi tudo um mar de rosas, porque de fato não foi, viu? Não foi, apesar de 600 mil bolsas, a questão das cotas, porque o que foi questionado na questão das cotas, né? Aquele que mais se preparava nem sempre o que sentava a cadeira, porque ela era repassada para quem estava com a cota. Justificativa da cota. É um débito histórico que o Brasil tem, sim, mas você, um débito histórico, não pode passar a vida toda pagando esse débito. Tem que ter um período para começar e tem um período para terminar. Então, esse é aí que eu quero que você entenda, que você compreenda. Fatores positivos, sim, mas geralmente os governos esquecem os fatores negativos. Muito repeteco, muita repetição, 18% aí dos alunos repetindo os anos. Comparado com outros países, né? Nós não saímos bem, a educação primária é 3 vezes maior o índice de repetição do que de toda a América, né, Latina. Então, por quê? Porque existem alguns fatores, né? E o investimento, às vezes você abre grandes oportunidades, mas o Brasil avançou por um lado, faculdades, universidades, ProUni, FIES, mas por outro lado, o número educacional não melhorou muito. Acesso sim, a qualidade do ensino não. Hoje, infelizmente, a gente está dizendo infelizmente, você pega aí médicos falando errado, advogados falando errado, jornalista falando errado, radialista falando errado, porque no Brasil lê-se muito pouco, né? Lê-se muito pouco e é muito ruim, né? A nossa língua, né? E a gente, porque vocês pegam dados do ensino superior, Mário, veja, grande parte dos alunos do nível superior, viu? Eles não interpretam o que leem nem interpretam o que escrevem. Ou seja, eles são analfabetos, né? Não é por não saberem escrever nomes, é que não sabem interpretar. Lamentavelmente, mas não podemos deixar de reconhecer os méritos, sim, do governo Lula, apesar dos problemas de repetição constante e que nem sempre isso foi avanço educacional, viu? Eduardo, então hoje você fecha o comentário sobre o governo Lula. A partir de amanhã começa Dilma. O governo Dilma, né? E nós vamos ver que foi um governo de sequência, né? Mas vai para um caminho totalmente diferente, avesso, né? O governo Lula teve uma economia muito mais estável e o governo Dilma nós vamos ver que não é um governo muito sólido, né? Muitos afirmam por herança, mas você vai saber se é verdade ou não, se foi por herança, né? Porque... Vamos deixar para amanhã, né? Vamos criar expectativa. Até hoje trouxemos aqui o comentário de Eduardo sobre o governo Lula. A partir de amanhã começa comentário sobre o governo Dilma. E sexta-feira, governo agora, Bolsonaro. Mari, só antes da gente concluir, só a questão da infraestrutura do governo Lula. Eu não queria ser injusto não passando isso. Foi no governo dele que criou-se o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Foi esse programa que fez com que a construção civil também desenvolvesse bastante, né? Porque um dos pilares da economia está sólida é exatamente a construção civil. Então houve o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, né? Lembra aqueles projetos, né, que depois transformaram-se, né? Minha Casa, Minha Vida, né? Aí no governo Dilma era Minha Casa, Minha Dilma, né? Mas foi um programa chamado Programa de Aceleração do Crescimento. Deu certo no início, depois ele tem morosidade do meio para o fim, mas amanhã nós vamos ver o governo Dilma. Espero que vocês estejam acompanhando, porque o nosso único intuito é que você fique a par, né? O governo analisando a área de saúde, educação, né? Na área de saúde do governo Lula não tivemos muitos avanços, viu? Aliás, é bom lembrar, porque hoje está muita gente criticando a direita, e presta atenção, quem trocou hospitais por estádios, infelizmente foi o governo Lula e Dilma. Quando todo mundo dizia não era melhor fazer UTIs e hospitais, optaram exatamente por criação de esses gigantes que estão espalhados no Brasil inteiro hoje, servindo praticamente para nada, né? Agora, pelo contrário, agora estão sendo abertos até para a questão de vacinação. Lembra quando dizia o país, você vai sediar uma Copa do Mundo, vai investir bilhões e bilhões em estádios, quando o povo não tem nem saúde, mas às vezes as pessoas esquecem, né? Mas aqui a gente vai lembrar tudo, porque o intuito é que você conheça tudo positivo e negativo de cada governo. Eduardo Carvalho, comentários de quem entende do assunto.